Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos fechando a história de Israel e já nos encaminhando também para a história do reino de Judá. Portanto, pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que a gente possa desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já vimos o que estava acontecendo lá em Judá com o reinado de Uzias e Jotão, seu filho, e agora vamos ver como acontece em Israel e na Síria através da dominação assíria, de outro povo, a Assíria. Em Judá, quem sucede Jotão é Acás. Então, Acás, ele acompanha todos os momentos finais do reino de Israel. Por que eu vou falar de Acás? Porque ele vai ter influência aqui no que vai acontecer a Israel. Acás era um idólatra, né? Apesar de seus pais não serem, ele acaba sendo idólatra. E ele faz um dos grandes pecados que a gente já comentou com o amado, é que ele fez passar o seu filho pelo fogo. Como é que funcionava isso? O deus Moloque era um deus que exigia sacrifício infantil. Então as crianças eram sacrificadas a esse deus. Então o altar, na verdade, do deus Moloque era uma fornalha. Então as crianças eram sacrificadas, eram queimadas vivas para esse deus. Acás fez isso. Então, este era o máximo de depravação espiritual e moral que a gente poderia ver num governante que era um governante da linhagem de Davi. Ele queimou incenso para os deuses, ele sacrificou nos lugares altos, ou seja, ele era um apóstata, ele era um idólatra, tá? E nesta época o que acontece é que Rezim e Peca acabavam fazendo um acordo entre si para lutar contra a Assíria de Tiglat-Pileser. O que acontece é que eles queriam que Judá, que Acás, se juntasse a eles. A gente falou disso agora há pouco num outro vídeo. Então, mas Acás não queria fazer isso, ele não ouviu esse tipo de influência. Ora, então Rezim e Peca se voltam contra Jerusalém, se voltam contra Acás. E eles fazem guerra que ficou conhecida como a Guerra Sírio-Efraimita, né? Ou seja, da Síria e de Efraim, que era a principal tribo do reino de Israel. Rezim chega a Eilat, lembra que havia sido reformulada, que eles estavam fazendo toda a parte comercial, que estava crescendo, etc. Pois então Rezim vai até Eilat, ele destrói ali isso tudo, expulsa os judeus de lá e toma para si. Exatamente porque Acás tinha esta má índole, ele fazia mal aos olhos de Deus. E os sírios levaram então alguns dos judeus cativos para Damasco. Ora, o que acontece? Israel faz a mesma coisa, peca, faz a mesma coisa. Ele mata 120 mil judeus nesta luta que a gente está falando aqui, nesta guerra sírio-efraimita. Então ele mata 120 mil judeus e 200 mil cativos são levados para o cativeiro a Samaria. No caminho, Obed, um profeta, ele chega para os comandantes e diz: este pecado
é o maior pecado, além de todos os outros que vocês estão cometendo, este pecado é maior do que todos os outros. Não façam isso. E eles ouviram. Então, eles ouviram o que Obed falou, e soltaram, deram ali uma lição, rasgaram roupa, enfim, fizeram aí uma humilhação nesses soldados e soltaram então os 200.000 cativos. Mas, assediado desta forma, e aqui é que começa a confusão, quando Acaz ficou assediado pelos sírios e pelos israelitas, o que ele faz? Ele manda mensagem para Tiglat-Pileser, da Assíria. Ora, em vez de ele fazer guerra contra a Síria, então ele paga tributo à Assíria. Ele diz, não, tudo bem, eu sou território, né? O nosso território é seu território, estou pagando tributo, mas venha me ajudar. O que Tiglat-Pileser faz? Tiglat-Pileser invade a Filístia, aqui, ó, invadiu a Filístia, domina algumas cidades, destrói algumas cidades, tá? E a guerra se volta então agora para o reino de Israel e para o reino de Damasco, para o reino sírio. Ele conquista Damasco, Damasco é conquistada por Tiglat-Pileser e ele mata Rezim, que é o governante de Damasco. Tá? Em agradecimento, o que é que Acaz faz? Quando ele se vê livre da Síria e de Israel, ele vai até Damasco, ele pede uma audiência com Tiglat-Pileser em Damasco, e lá em Damasco ele vê que Tiglat-Pileser ele faz adoração num altar que ele achou fantástico, que ele achou maravilhoso. Ele pega esse modelo, ele vê esse desenho desse modelo, volta para Jerusalém e manda que os seus sacerdotes façam um altar neste estilo, no estilo que ele viu em Damasco. Quer dizer, ele está acumulando né, idolatria, ele está acumulando pecado, né, sobre a sua cabeça. Muito bem. Tiglat-Pileser, em relação a Israel, ele vai agir contra Samaria, que é a capital. Ele já havia dominado Damasco, isso acontece em 732 a.C., quando ele mata Rezim. Rezim é morto nessa situação, e ele consegue deportar alguns habitantes de Israel para a Síria. E ele agora ocorre uma conspiração, ocorre um golpe em Israel, que fez toda esta confusão, que colocou o povo desta forma à mercê da Assíria, é morto uma conspiração de Oséias. Oséias é o último rei de Israel. É o último rei de Israel. Lembrem-se que Isaías está desempenhando a sua função aqui. Ele desempenha a sua função por vários anos. Isaías é o profeta desta época aqui nos reinos. Muito bem, Oséias é o vassalo da Assíria. É o vassalo da Assíria. Ele está dominado pela Assíria. E aí o seu reino, na verdade, estava todo conquistado. A gente já viu que tudo havia sido conquistado. Ele ficou com uma área bastante pequena que se resumia às montanhas de Efraim. Né? Nesta época, o que acontece é que Tiglat-Pileser morre. Tiglat-Pileser é morto. E quem assume o trono da Assíria é Salmaneser. Então, nós já temos um outro rei. Então, Pul morre e quem assume é Salmaneser. Esse Salmaneser já haviam outros com o mesmo nome. Então, esse é conhecido como Salmaneser V. Ele é o quinto Salmaneser
da Assíria. Oséias, quando vê isso tudo, ele pensa consigo, é agora que eu vou dar o golpe, porque Tiglat-Pileser, que era um rei forte, morreu. Então eu vou tentar me desvencilhar do domínio assírio. E ele entra em contato com o Egito, que é uma das grandes nações, um dos grandes reinos, sempre foi, né? E então ele tenta, junto com o Egito, fazer um golpe contra a Assíria. E ele para de pagar o tributo para a Assíria. Ah, mas não dá nada. O que acontece é que Salmaneser não deixa por menos e 10 anos depois de conquistar Damasco, a Assíria faz a conquista de Samaria. Então eles ficam por 3 anos no cerco contra Samaria, porque ela era muito bem construída, e aí eles são conquistados. A população é toda levada, eles vão de Samaria, olha aqui, amado, aqui a Samaria está aqui, eles vão ser levados para uma região, né, em Halá, ou Halá, junto ao Tabor, ou rio Boza, tá? Então é essa região aqui, se você olhar a Halá, tá aqui, ó, e Nínive está do ladinho. Nínive está do ladinho. Esta região aqui, portanto, recebe os samaritanos, os habitantes de Samaria. E ele faz o seguinte, esse pessoal daqui, a população daqui, é levada para a Samaria, criando agora uma outra população que depois vai ser chamada no Novo Testamento de samaritanos. Por que esta confusão? Porque, na verdade, não são israelenses, são povos daqui que foram levados para Samaria e que criou-se, portanto, uma população diferente, que não é uma população israelita. A gente vai falar disso um pouquinho melhor depois. Amém, amados? Bons estudos!